Oi, tudo bem com vocês? Vamos pintar? Hoje a gente vai estar pintando esse risquinho aqui, ó, tá? De cajus, aulinha especial pra você aí. Pra pregar o projeto, você tem que entrar em contato comigo, tá certo? E falar a senha que eu vou estar falando no final desse vídeo aqui, que é laço com cajus, tá bom? Essa é uma aula exclusiva para quem é membro VIP aqui do meu canal, pagando aí mensalmente R$ 15, tá certo? Então, o projetinho vai pegar comigo no WhatsApp, falando laços com caju, e aí você vai receber o projetinho, tá? Vamos começar fazendo o fundo. Tô pintando aqui num paninho da Projectium. Vamos começar fazendo o fundo da nossa pintura. Vou estar utilizando o amarelo canário, que é um tonzinho bem legal de se fazer fundo. E vou também estar usando o sépia, para estar escurecendo aqui, tá? Você pode ter ajuda aí do clareador ou do diluente para te ajudar a esfumar. Hoje tá um dia bem quente aqui na minha cidade, então, talvez eu use a misturinha, que tem receitinha lá no meu canal, mas qualquer dúvida é só me perguntar, tá certo? Então, vamos lá. Misturinha é amaciante com álcool que eu utilizo em algumas pinturas minhas, principalmente quando eu quero que a pintura demore um pouquinho mais para secar, tá? Vou usar o pincel da Castelo C522, esse aqui é o número 10. Vou usar um pincel chato para fazer o fundo, porque não quero um fundo muito extenso, então não tem necessidade de eu usar um pincel muito grande, né? Posso estar usando um pincel comum. Para fazer o fundo, eu sempre pego tinta com o canto do pincel, pequena quantidade, começo sempre pela cor mais clara, que é esse tom de amarelo bebê que a gente vai usar. Então, vamos pintar? Abrindo as minhas tintas. Ó, venho aqui no amarelo bebê, pego tinta no canto do pincel e eu venho nos cantinhos. Toda vez que tiver um Vzinho, é porque tem uma profundidade, tem uma parte mais escurinha, tá? O meu pincelzinho tá um pouquinho sujo de vermelho, mas não tem problema, ele vai ficar legal aqui com as outras cores que a gente vai estar combinando. Então, todos os cantinhos, ó, eu venho com esse amarelo com bastante tinta, adiciono bem no cantinho e venho esfumando de forma circular para que essa tinta, ó, vai se acabando. Então, o próximo aqui do desenho vai ficar com a cor amarela mais intenso. Quando eu vou afastando, eu vou diminuindo a quantidade de tinta até o meu pincel ficar sem tinta. E sempre recarregando sempre que necessário, tá? Venho nesse cantinho aqui, ó, acima do laço, trabalhando, ó, movimentando bem o pincel. Na parte de baixo aqui também do laço, ó, venho trabalhando, tá? Essa parte de baixo do laço aqui, ó, entre o caju e o laço, eu vou estar preenchendo toda ela, ó. Vou preencher todo ela, por quê? Porque eu quero que esse tom aqui do meu fundo saia para o outro lado. Para que isso aconteça, eu não posso colocar só no cantinho aqui e depois colocar aqui, que vai ficar um espaço em branco aqui. Então, como eu quero que ele saia por aqui, ó, eu vou ter que fazer todo o preenchimento ali, tá? E aí, ó, eu posso puxar um pouquinho pra fora aqui, tá? Tem alguns cantinhos que vai ficar com um tom mais escuro. Ó, venho na parte de baixo e eu vou dando continuidade aqui à minha pintura, tá? Acho que tá dando pra ver direitinho. Ó, tem um pequeno espaço aqui entre essa folha e esse caju, adiciono bem no canto, puxo pra fora. Aqui na semente a mesma coisa, ó. Aproveita essa curvatura aqui da semente, ó. Ó, coloco um pouco. Venho aqui na lateral, ó, na parte de trás dessa semente. Coloco e dou uma esfumada. Não faço todo o contorno da semente. Não é necessário. Somente mais nos cantinhos mesmo, ó. Venho aqui, ó. Aqui eu já preencho um pouquinho mais, puxando pra fora.
Porque acontece a mesma coisa daqui. Eu quero que saia do outro lado aqui esse fundo, ó. Tá? Ó, aqui também o mesmo processo, ó. Vou preencher, porque eu quero que o fundo saia aqui, ó, só com a sujeirinha do pincel. Venho aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, ó, e continuo fazendo. Vou adicionando e esfumando até completar todo o restante aqui, ó. Novamente, canto do pincel e eu vou vir nesse cantinho aqui, ó, entre essas duas folhas, ó. Tá? Adiciono, venho aqui também, ó. Adiciono um pouquinho. Não preciso estar fazendo o contorno do laço, eu venho apenas nesse cantinho, ó, e coloco um pouquinho com a sujeirinha que tá no meu pincel. Por quê? Porque se eu fizer aqui, ó, passar aqui, vai ficar uma roda muito grande em volta, tá? Fica artificial, ó. Coloquei, a gente vai vir intensificando essa tonalidade para dar mais profundidade. Então, observe bem que agora tá uma pintura chapada, mas quando eu colocar o sépia, vai crescer, vai dar volume a esse desenho, tá? Então, o sépia, vamos continuar pegando tinta no cantinho do pincel, porém, como o sépia é um tom mais escuro, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar pouca quantidade para ir adicionando. Se você pegar muita quantidade, o que acontece? Você vai ter que puxar muito para fora, o que vai cobrir esse amarelo que você colocou. E para criar aqui um degradê de tonalidade, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que construir camadas. Então, você vai construindo a mais clara, a intermediária, a mais escura, para formar aqui aquele degradê, certo? Então, vamos lá na prática. Canto do pincel, ó, venho bem lá no cantinho, ó, onde eu quero colocar, ó, coloco e dou uma esfumadinha, tá? Pra junção da cor sépia, que é mais escuro, com o amarelo, terminar de forma suave, tá? Então, venho na parte de baixo, aqui eu já posso acrescentar um pouquinho mais. Por que eu vou acrescentar um pouco mais? Porque a fita vai projetar uma certa sombra. Então, quando encontra a folha, a fita e o caju, a sombra aqui vai ficar, sim, um pouquinho mais intensa, certo? Então, vamos lá. Movimenta aqui, ó, o pincel. Nesse cantinho aqui também a gente vai colocar, porque a fita está encostando na castanha, ó. Certo? E assim a gente vai fazendo. Vai observando aí, qualquer coisa para o vídeo, para vocês ir pintando junto comigo. Ó, trabalha aqui o cantinho. Aqui também, ó, acima do laço, vou adicionar uma pequena quantidade e o segredo está no esfumar. Movimenta de forma circular, ó, com leveza, repetidas vezes, rápido, porém com a mão leve, sem pressionar muito as cerdas do seu pincel no tecido, tá? Venho no cantinho, coloco, ó, e trabalho essa tinta. O sépia, ele não vai ficar com a cor muito intensa aqui. Por que que ele não vai ficar com a cor muito intensa? Porque ele foi colocado em cima do amarelo bebê. Se eu colocar o sépia no tecido puro, como aqui, por exemplo, ó. Vou preencher esse cantinho para que vocês possam ver. Vocês vão ver que o sépia vai ficar com a cor mais intensa. Então, sempre que uma cor é adicionada em cima de outra, ela perde um pouquinho a tonalidade, ficando assim mais suave. Ó, vem aqui nessa parte de baixo do laço, ó. Trabalho esfumando. Se na hora de fazer esse esfumado tiver difícil, você fizer e achou que marcou, volta com um pouquinho de diluente ou de clareador, tá? Esfumando bem para ficar bem uniforme a tonalidade. Novamente,
Venho aqui, ó, entre essas duas folhas, ó. Coloco bem no cantinho. Quando eu pegar a tinta no canto do pincel, isso facilita, tá? Eu consegui colocar bem no cantinho lá, pra não ficar nem um espacinho sem a tinta, tá? Depois que a gente fizer toda a pintura, geralmente você tem que observar se não ficou nenhum pontinho. Por quê? Geralmente a pintura ela seca, o tecido suga essa tinta e acontece de você ver pequenos espaços que não foram preenchidos adequadamente. Aí você vai voltar e vai fazer o retoque, tá bom? É importante você pegar o gosto pelo retoque, que isso vai definir muito a qualidade do seu trabalho, certo? É melhor você fazer um trabalho que vai demorar um pouquinho mais, que você vai poder vender por um valor maior do que pintar vários para vender por um preço super em conta, tá? É claro que eu não estou julgando ninguém que prefira vender por quantidades, tá bom? Ó, venho trabalhando aqui fora do laço, gente, eu venho só mesmo com uma pequena sujeirinha, tá? Eu não quero estender demais essa tonalidade. Agora, vamos fazer essa parte de baixo. Pouquinho de tinta, venho aqui entre a folha e o caju e vou adicionando e movimentando o meu pincel para criar aqui, ó, um bom degradê, ó. Esse cantinho aqui também, ó, onde o laço encosta na folha. Ó, aqui eu também posso colocar uma pequena sujeirinha. Venho aqui, ó, próxima semente. No cantinho aqui também eu coloco só um pouquinho subindo. E nesse cantinho aqui. Bem aqui, ó. Se precisar depois, pode voltar e intensificar com sépia novamente, que aí a cor vai ficar ainda mais intensa, tá? Agora, vamos fazer as folhas. Eu sempre começo as minhas pinturas pintando tudo que está por baixo primeiro e vou criando as camadas. Mas se você tiver habilidade e quiser pintar outro elemento, pode ficar à vontade. A gente vai começar fazendo agora as folhas, tá? Vamos fazer em uma folha com tom levemente seco. Lembrando que as folhas do caju não tem aquela pontinha que a gente costuma fazer nas folhas tradicionais, tá certo? Se tiver dificuldade com a folha que eu vou fazer aqui, você pode estar fazendo aquela que você faz com muita facilidade, tá? Para as folhas, eu vou estar usando um pouquinho da minha misturinha, que é 3 partes de amaciante de roupa para uma parte de álcool, 70, pode ser 70% ou 45%, como você preferir, para uma parte de álcool. 3 de amaciante para uma parte de álcool. Faz a misturinha, vai ficar essa misturinha bem líquida e eu uso aqui no meu trabalho. Como eu vou usar essa misturinha? Ó, ela fica bem líquidazinha. Eu faço da seguinte forma, tá? Deixa eu só abrir aqui, ó. Pra folha, a gente vai usar verde pistache, sépia e vamos usar o siena natural fumê, tá? O siena. Ó, e vamos usar também pra iluminar o verde soft, tá? Como usar essa misturinha no meu trabalho? Vou explicar pra vocês. Desta forma, eu pego o meu pincel e eu venho no centro da folha, ó, e eu dou umas pinceladas assim. Não coloco muito, por quê? Porque se eu colocar demais, pode sair pra fora e borrar quando eu vim com a tinta. Ou a segunda opção é molhar o meu pincel e pegar a minha tinta. Então, toda vez que eu for pegar a tinta, eu molho o meu pincel na misturinha, tá certo? Ó, vamos fazer 2 folhas. Tá? Vou começar aqui inicialmente, ó, com siena natural fumê, e eu vou começar fazendo o preenchimento. Essa misturinha vai me servir pra quê? Tá? Além da economia do diluente ou do clareador, principalmente em dias quentes, ele vai me ajudar aqui, ó, deslizar o pincel com mais facilidade e também ajuda a entrar tinta no tecido, tá? Ela ajuda nesse processo. Então, pega um pincelzinho que você goste de trabalhar, tá?
e faz todo o preenchimento. Para preencher, é bom um pincel que tenha mais cerdas, tá? Nesse caso, eu tô usando aqui, ó, um tigre de referência 146, número 10. Esse aqui é um pelo de Marta que vem lixado e aparado. Eu gosto muito desse pincel e utilizo muito nas minhas bonequinhas. Ó, venho aqui nessa outra também, ó. Tá? Estamos apenas fazendo o preenchimento. Não se esqueça de adicionar bastante tinta, para que fique bem preenchido a trama do tecido. Certo, ó? Mescle bem uma cor com a outra. Limpa o pincel e a gente vai fazer escurecer aqui, tá? Pra escurecer, eu venho com sépia de um ladinho só e eu vou marcar as minhas sombras, que eu já sei onde elas estão. Abaixo do laço e aqui, ó. Abaixo do caju, certo? Coloco a sombra, ó, e dou aquela esfumadinha, né? Pra mesclar. Certo? Feito isso, ó, eu pego meu pincel, divido a folha no meio, tá? Ó, arrasto de fora para dentro, quer dizer, de dentro para fora, desculpe. E aqui, ó, eu venho, ó, de fora para dentro, tá? Ó, desta forma. Agora, venho aqui, ó, na outra folha, estamos fazendo 2 folhas de uma única vez, ó. Arrasto de dentro para fora, tá? Aqui, ó, eu vou colocar só um pouquinho aqui, por quê? Porque essa parte está por cima dessa outra folha. Se está por cima, eu preciso de uma claridade aqui. Então, eu não vou colocar o sépia, eu apenas vou intensificar aqui, ó, onde esses elementos estão passando por cima da folha, certo? Ó, agora eu vou lavar o meu pincel, tá? Por quê? Porque eu vou pegar o tom claro de iluminação. Então, todas as vezes que você for iluminar, você lava o pincel. Tá? Ó. Se quiser pegar uma isquinha daquela misturinha, pode, mas não pode ser muito. Senão a sua tinta vai ficar transparente, tem que ser quase nada, ó. Vou pegar a tinta de um lado só. Vou vir aqui, ó, com a tinta pra cima, ó. Eu venho bem aqui, ó, paralela ao tom escuro, ó. E eu vou arrastar levantando, ó, e fazendo curvadinho, ó. A gente tá fazendo aquelas ranhurinhas que tem, ó, na folha, certo? E aqui é o contrário, aqui eu fiz de dentro para fora, aqui eu venho de fora para dentro, ó. Pego da borda, ó, e trago até próximo ao centro da folha, ó. Ó, aqui eu precisei pegar um pouquinho mais, lembrando que essa tinta que ela vai ainda ser sugada, se precisar a gente vai voltar e fazer o retoque. Certo? Mesmo processo a gente vai fazer nessa aqui e depois vamos repetir em todas as outras. Olha. Agora, ó, de fora para dentro, ó. Tá bom? Arruma bem direitinho. Vamos aguardar secar e depois, se precisar, a gente vai tá retocando, tá? Vamos fazer essa folha que tá aqui embaixo? Ó, o tom da sua folha, você determina com a quantidade de tinta que você coloca. Se você colocar mais siena, ela vai ficar mais amarelada. Se você colocar mais verde pistache, ela vai ficar mais pro tom de verde, tá bom? Então, vocês fazem aí de acordo com o gosto de vocês. Vamos fazer essa aqui que tá aqui embaixo, tá? Eu vou molhar um pouquinho meu pincel lá, venho cá, dou uma pincelada aqui com a misturinha, tá?
E, gente, essa daqui, ó, eu vou vir direto com sépia. Por que que eu vou vir direto com sépia? Porque ela está bem por baixo. Ó, ela está bem aqui por baixo. Sépia. E depois eu venho com siena natural, ó. Tá bom? Bem na ponta, eu vou colocar um pouquinho do verde pistache. Certo? Venho com sépia, ó, vou dividir a folha no meio, ó, vou arrastar aqui pra lateral, ó. Tá? E venho com um pouquinho de sépia aqui também, ó. Certo? Lavo o pincel e eu vou iluminar. Tinta de um lado só, com a tinta voltado a cor escura, né? Palarera a cor escura aqui, ó. Bem próximo da cor escura. Ó, eu venho fazendo aqui as levurinhas. Aqui, ó, eu vou começar daqui, ó, jogando pra lá, ó. Eu posso dar aquela suavizada quando eu volto, ó, repetindo a pincelada no mesmo local, ó. E eu consigo uma suavidade desta forma, certo? Vamos fazer essa outra que está aqui, ó, por trás, aqui. Um pouquinho dessa misturinha, só uma isquinha, porque tá bem aqui por baixo, né, pequena. Verde pistache. Venho na lateral, ó, com siena aqui, ó. Completo com verde. Com sépia, ó. Vou aqui bem abaixo da castanha, ó, escurecendo um pouco. Ó, abaixo do laço, aqui também, ó, nessa região. Vai ficar sim uma folha mais escura, porque está aqui por baixo. Lavo e ilumino. Ó. Encostadinho, bem paralelo. Ó, aqui só uma pinceladinha que tá por baixo, né? Só pra dar um destaque. Se quiser tá adicionando, gente, um pouquinho de caramelo ou de vermelho nas folhas, também fica muito bonito, tá? Então, vamos fazer essa aqui? Pegar aqui mais verde. Ó. Quiser colocar um pouquinho do verde pântano ou verde oliva, todas essas cores aqui, ó, dá pra tá fazendo, tá? Eu vou preencher quase toda com verde. Só essa pequena parte aqui que eu coloquei o siena. Volto ó, com sépia, escurecendo a lateral onde tá entrando em contato aqui com os outros elementos, com o laço e com essa folha de baixo. Tá? Ó, vou preencher aqui também, ó. Molho o meu pincel na misturinha. Certo? Sépia. Escureço aqui, ó.
a lateral. Venho da borda aqui, ó. Trazendo pra dentro. Na outra folha, ó, divido no meio, ó. Arrasto. Venho da bordinha, ó. Trazendo pra dentro. Lavo meu pincel. Gente, eu não sei se pegou, mas o preenchimento foi igual, tá? Ó, tinta de um lado só, ó. Coloco. Tá? Eu posso dividir ou eu posso já vir direto fazendo a lervura, ó. Ó, da borda pra dentro, ó. E aí, se achar que ficou muito claro, você vem e repete a pincelada. Tá? Pra dar aquela suavizada, ó. De dentro pra fora. Tá? E de fora pra dentro, ó. Certo? Vamos aguardar secar pra gente fazer o retoque das folhas. Enquanto seca, a gente vai estar fazendo as fitas. Lembrando que aqui ainda tem uma folha, mas essa folha a gente vai fazer por último. Por quê? Porque ela está por cima dos cajus, tá? Vai ser as duas últimas folhas que a gente vai estar fazendo. Ó, pro laço, eu vou estar fazendo um laço vermelho, gente, pra combinar com minhas tulipinhas que eu coloquei aqui embaixo. Então, eu vou usar vermelho tomate e vermelho profundo. Para iluminar, eu vou usar aquele vermelho da tampa fluorescente. Eu mostro para vocês quando eu estiver fazendo a iluminação, tá? Geralmente, pra gente iluminar com aquele vermelho, tem que aguardar a pintura secar totalmente, tá? Então, vamos lá? Ó, o laço, ele tem umas dobrinhas, certo? Então, para começar, eu vou começar com o vermelho profundo, que é um tom mais escuro. Se não tiver o vermelho profundo, pode estar usando, de repente, o vinho, tá? O terra queimada, ó. Coloquei o vermelho profundo aqui, vou adicionar aqui também, aqui, ó, logo abaixo da folha, e eu arrasto para baixo, certo? Entro com o vermelho tomate, limpa, tá? Pincelzinho. Com o vermelho tomate, eu vou terminar esse preenchimento. Ó, terminei o preenchimento. Eu vou vir para essa parte. Aqui, ó, vai ter uma iluminação, por quê? Porque a fita dobrou para cima agora, ó. Ela apareceu a dobra aqui em cima. Então, eu venho com o vermelho tomate e eu vou iluminar depois essa região aqui também, ó. Com o vermelho mais claro, tá? Vou descendo com o vermelho tomate. Ó, até chegar aqui a ponta. Chegou a ponta, ó, eu faço a pontinha. Pode estar usando o pincelzinho de acabamento, tá? Com o do 421, que vai te dar aqui uma maior precisão dos contornos. Certo? Chega aqui assim, ó. O que eu vou fazer, ó? Levo até aqui, observe aqui, ó. Essa regiãozinha, ela tem que ficar um pouquinho mais escuro, porque tá aqui bem próximo da castanha, tá? Se tá próximo da castanha, eu venho com o vermelho profundo, que é o tomzinho mais escuro, ó, e completo aqui o preenchimento. Acho que deu pra vocês entenderem. Quando eu for fazer a iluminação, eu vou mostrar tudo direitinho, tá? Agora, esse mesmo processo a gente vai fazer do outro lado, tá? É a mesma coisa. Então, o vermelho profundo, ó, eu vou sair aqui, ó, abaixo do caju.
onde tá encostando aqui, eu tenho que colocar esse vermelho mais escurinho. Com o vermelho tomate, eu vou completar até chegar aqui onde tem a dobra. Meu vermelho tá com um pouquinho de grume. Ó, aí a borda aqui, ó, faço com bastante carinho, tá? Preenchendo bem a trama do tecido. Na parte de baixo, ó, eu entro com o vermelho escuro, porque está dobrado. Depois do vermelho escuro, eu continuo com o vermelho tomate. Deixa eu só pegar mais tinta aqui. Ó, continuo com o vermelho tomate. Preenchendo bem a trama. Depois que secar, viu que tem algum pontinho branco, você vai voltar e retocar, tá bom? Certo? Agora, a gente vai estar fazendo esse laço aqui, tá? Então, pra iniciar, a gente vai vir aqui, ó, com o vermelho tomate, bem aqui, ó, deste lado, ó, nessa parte de cima, tá? Nessa parte aqui, onde tá abaixo do caju, eu venho com um tom mais escurinho. Ó. Coloco. Certo? Na parte de baixo, eu vou preencher tudo com o vermelho profundo. Venho aqui também, ó. Bem abaixo do caju. Preencho. Tá? Eu vou trocar de pincel, vou pegar o pincel da Condor 421 pra mim fazer esse preenchimento aqui. Por quê? Esse risquinho que tem aqui dentro, eu quero tá colocando dourado. Então, vou pegar um pincelzinho menor pra mim fazer essa parte dourada. E com um pincelzinho menor, eu vou fazer o preenchimento também. Por quê? Porque eu não quero correr o risco de borrar o meu douradinho que vai estar aqui no meio, tá? Aqui, eu vou aguardar o tecido sugar um pouquinho a tinta. E eu vou voltar escurecendo, tá? Eu vou escurecer com terra queimada depois um pouquinho pra dar mais profundidade nessa parte interna do laço. Ó, pra fazer o douradinho, eu vou usar marfim, amarelo ouro, vou usar um pouquinho do siena natural fumê e sépia, tá? Dá pra fazer com outros tons aí também, se quiser botar um pouquinho de cerâmica, mas eu vou usar esses tons aqui hoje, tá? No centro aqui, ó, eu vou colocar o marfim, com um pincelzinho de número 2, ó. Bastante atenção, marfim. Depois eu venho com o amarelo ouro bem aqui assim, ó. Tá? Pegando um pouquinho dentro do marfim, ó. O marfim vai ficar mais na parte central, ó. Vai ser o ponto de luz. Amarelo ouro. Depois eu vou vir com siena, eu vou fazer a mesma coisa. Um pouquinho em cima do amarelo ouro e um pouquinho fora, ó. Ó. E bem lá na pontinha, eu vou com sépia, ó. E aí, também, eu jogo uma isquinha de nada pra cima do siena. O espaço menor é do sépia, tá?
E muito cuidado para não pegar muita tinta também. Ó, movimenta um pouquinho para cima e vai ficar assim, o douradinho, tá? Agora, com o pincel aí, pode ser o número 6, que é um pincel um pouco menor, a gente vai preencher, deixa eu pegar só o meu aqui, gente. 6. A gente vai preencher essas partes aqui, tá? E aí, a gente vai para os vermelhos novamente. Com o vermelho profundo, eu vou colocar ele aqui, ó, próximo ao miolinho. E eu arrasto pra cima, essa parte aqui, ó. Aqui também vai levar um pouquinho do vermelho profundo, abaixo desse detalhe dourado que a gente colocou. Essa bordinha aqui, ó, você não põe, tá? Vou jogar sujeirinho pra cá. E aí, eu venho com o vermelho mais claro, que é o tomate, e eu coloco aqui, ó. Por que que eu coloco o vermelho tomate aqui, ó? Porque essa parte aqui, ela tá por cima, né? Essa é de baixo, essa por cima, ó. Vou preencher aqui. Tá? Ó, preencher descendo. Bem no cantinho aqui, ó. Eu vou colocar o tom mais escuro. Aqui também, ó. Vermelho mais claro. Acabei, gente, borrando um pouquinho ali. Falei pra pegar um pincel menor pra não borrar. Mas eu sou um pouco distraída. Acabei borrando ali. Deixa eu ver se eu consigo limpar. Vamos pegar aqui um outro pincel. Limpo, ó. E vem bem aqui onde é que eu borrei, ó. E eu passo por cima. Vamos fazer do outro lado. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado, tá? Vermelho profundo, ó, eu vou colocar bem aqui próximo, aqui, ó, e eu puxo pra cima, ó. Venho aqui abaixo do caju, ó, e puxo. O pincel tá me fazendo borrar ali. Deixa eu limpar aqui. Acabei borrando, não teve jeito. Se não quiserem fazer esse detalhe, pode estar tirando, tá? Ó, e aí com o vermelho tomate, ó, eu vou preencher, ó. A câmera fica bem em cima de mim, aí eu tenho que esticar o braço pra fazer a pintura. Aí você não consegue ter muito domínio. Ó, nessa parte aqui, ó, eu vou colocar o tom mais escuro só na borda. Na borda de baixo aqui, ó, eu coloco o tom claro, tá? Que eu vou fazer o mesmo processo, ó. Tomate, leva até lá na ponta, o vermelho tomate. Tá? Na borda aqui, ó, eu coloco o tom mais escuro. Gente, se você soubesse o quanto está calor hoje, eu tô colando na cadeira. Aí, pessoal, ó, volta verificando se não ficou lugar nenhum sem preencher direitinho. Tá? Acontece muito, principalmente depois que você levanta o tecido aqui da placa, às vezes acontece de você ver os pontinhos, tá? Fizemos a base, agora a gente vai escurecer um pouquinho com o terra queimada, é o que vai dar todo o volume ao terra queimada. Pincel sujo, não precisa lavar.
Vamos pegar um pouquinho, pega um pincelzinho menor, eu tô com 6 aqui, ó. Eu venho bem aqui, ó, abaixo, aqui na lateralzinha também, ó, coloco e eu trabalho. Gente, não coloca muito, porque pode ficar escuro demais, tá? Aí, eu venho aqui também, ó, próximo ao miolinho, coloco um pouquinho desse terra queimada pra escurecer aqui, ó. Dá profundidade, tá? Venho aqui também, ó. Tá? E aqui, ó, dou uma sujadinha pra ressaltar aqui, que quando a gente iluminar com o outro vermelho, vocês vão ver que vida que dá, tá? O laço, gente, ele é muito fácil de pintar, mas você tem que ter paciência pra fazer o efeito de sombra e de luz. É o que vai dar volume à sua pintura, tá? Então, venho bem aqui abaixo, ó, eu sei que usa muitas tintas, é bem devagarzinho, mas você vem construindo, ó. Coloco, esfumo, vou trabalhando aqui pra não ficar... Pra me dar aqui a profundidade que eu preciso, tá? Certo? Agora aqui, ó, abaixo da linha do laço tem a fita, ó. Então, eu vou escurecer aqui embaixo e eu puxo em sentido da fita. Deixa eu tirar o zoom pra ficar melhor de ver. Ó, coloco aqui, ó, e eu puxo o sentido da fita, ó. Tenho que vir aqui, ó, embaixo aqui também, ó, colocando um pouquinho, ó. Mas eu tenho que sombrear, porque senão vai ficar uma marcação aqui muito visível da diferença de tonalidade, tá? Aí, venho aqui, ó, nessa parte de baixo. Ó. Coloco, porque aqui tá virado pra baixo, ó. Tá? Venho aqui, ó, nessa parte aqui assim, ó, coloco um pouquinho, ó, e dou aquela esfumada bem nessa curvatura. Eu coloco no meio, esfumo pra cima e esfumo pra baixo, ó. Tá bom? Agora, do outro lado, aqui, ó, abaixo da folha, coloco, puxo, ó, de ladinho. Aqui, ó, é o contrário, eu vou colocar em cima e vou puxar pra cima. É só você lembrar onde você colocou o vermelho profundo, ó. Puxo pra cima. Venho aqui, ó, próximo da castanha. Coloco aqui no meio a sujeirinha do pincel, bem abaixo da castanha aqui, ó. E eu arrasto pra cá e esfumo também pra cima, ó. Tá? Venho aqui, ó, abaixo aqui, ó. Nessa partezinha aqui, coloco um pouquinho. No outro aqui também. Só sujeirinha, não precisa de muita cor, não. Certo? Quando secar, a gente vai iluminar. Eu esqueci de pôr aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, eu vou botar um pouquinho. No de baixo também, ó. Triângulozinho, ó. Dou aquela esfumadinha, tá? Lembro aqui, ó, de ressaltar aqui, ó, com essa tonalidade. Abaixo aqui, ó, do laço. Certo? Gente, como a videoaula tá ficando muito longa, eu vou tá fazendo a parte 2, tá? Na parte 2, vai ser bom porque a pintura já vai ter secado, eu vou mostrar todos os acabamentos também pra vocês, tá? Vamos, na parte 2, estar fazendo os cajus e os acabamentos. Você, se gostou, já deixa o like aí, não se esqueça, tá? De deixar um comentário bem carinhoso pra mim. Pode ser um coraçãozinho, uma florzinha,
O importante é você interagir com o vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para você, que o conteúdo do canal pode sim ajudar mais pessoas. E assim ele vai estar recomendando para o maior número de pessoas possíveis. Vocês vão estar me ajudando e eu vou ficar muito agradecida mesmo de coração. Obrigada você que assistiu até aqui e vamos para a parte 2.